Eu resolvi construir uma vila de Natal em miniatura. E no primeiro episódio eu vou fazer a fábrica de brinquedos. Comecei fazendo essa estrutura dos formatos de papelão e depois cobri ela com o EVA. Como eu quero que vocês também participem do projeto, já comenta aqui qual casinha não pode faltar na nossa vila e alguma outra sugestão também, se você tiver. Depois de cobrir todas as peças, eu comecei o processo de pintura. Foi um pouquinho complicado essa parte, porque eu não sabia qual cor escolher, tanto que eu mudei essa aí do meio pra vermelho e ficou bem melhor. Depois da pintura, eu cobri essa parte do telhado, eu usei tirinhas de EVA e também dei um up nessa pintura dos tijolinhos. Em seguida, já fui montando a estrutura das janelas. Depois que a cola secou, eu pintei tudo de branco usando tinta acrílica e fui colando cada uma no seu lugar. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já segue aí o perfil pra não perder os próximos episódios. Depois das janelas prontas, eu juntei todas as peças, adicionei também os telhados que faltavam, a chaminé, esse detalhe que é como se fosse um laço de presente e a plaquinha escrito brinquedo em inglês. Pra simular a neve, eu usei massa de biscuit e aí eu fui colando aleatoriamente pedacinhos espalhados pelo telhado. Bom, pra finalizar, eu fiz como se fosse um trechinho da parte de dentro da fábrica pra colocar nas janelas da parte vermelha, já que a única coisa que remetia à fábrica de brinquedo era a placa que eu tinha colado antes. Depois de colocar a iluminação, eu colei no lugar, fixei a casinha nessa base, dei os últimos acabamentos e fiquei agora com o resultado. Me conta aí o que você achou. Essa é só a primeira, então tem bastante coisa pra melhorar nas próximas. Construindo uma vila de Natal em miniatura, e no episódio de hoje eu vou fazer a padaria. Comecei cobrindo a estrutura de papelão com a textura de tijolinhos, que normalmente eu costumo fazer no EVA. Pintei alguns tijolos com um tom mais claro para realçar e destacar mais a textura. Essas outras partes eu resolvi cobrir com a tira de caixa de panetone, que eu já fiz no vídeo anterior. E depois pintei com um tom de marrom bem clarinho para seguir toda essa estética marrom da padaria. Pro telhado eu resolvi cobrir com essas tirinhas que tem essa ondinha, que eu acho que remete bastante àquelas casinhas de biscoito. Depois de cobrir tudo eu pintei com esse tom de marrom, que eu acho mais legal. E depois vim passando o pincel sujo de branco para remeter ao açúcar que tem em cima do biscoito. As janelas eu usei esse arame para artesanato desse verdinho. E se você tem alguma sugestão de casinha para nossa vila, deixa aqui nos comentários que ainda dá tempo. Depois de pintar a estrutura e colar o acetato atrás para simular o vidro, eu fixei as janelas no lugar. Também fixei o telhado e as outras peças da parte de cima. A porta foi um pouquinho mais simples, eu fiz só uma textura de madeira no EVA branco, colei a maçaneta e nessa parte de cima também adicionei um toldo e uma mini guirlanda na porta. Eu achei que ficou meio vazio na parte de cima, então eu resolvi fazer uma plaquinha escrito padaria e até que ficou bem fofinha. Bom, e agora veio a parte mais legal, eu fiz mini pães de biscoito. Primeiro eu fiz mais ou menos o formato dos pães, depois vim dando acabamento com a pintura. Depois de seco eu fui montando mais ou menos as prateleiras, colei dentro da casinha, finalizei adicionando esse biscoito que eu fiz de biscuit na parte de cima, dei os últimos acabamentos e fiquei agora com o resultado. Me conta aí o que você achou. E uma outra atualização é que eu também terminei a lojinha de doces e ficou bem legal. Construindo uma vila de Natal em miniatura. E hoje eu vou fazer uma sugestão de vocês, que foi o correio. Bom, comecei cobrindo a estrutura de papelão com tirinhas de embalagem de cereal. Adicionei essa outra parte separada, que tem um relevo. E pra pintura eu escolhi esse tom de bege bem clarinho, já que a ideia é remeter a um envelope de carta. Enquanto secava, eu fazia as janelas, eu usei pedacinhos de arame de artesanato e pintei de marrom pra diferenciar um pouquinho das outras casinhas. Depois de fixar no lugar, eu fiz acabamento dessa parte da lateral, colei no lugar e adicionei também um telhado. Dessa vez eu resolvi fazer uma porta um pouquinho mais detalhada, já que as outras estavam ficando bem simples. E aí adicionei esse detalhe no vidro que ficou bem legal. E depois de pronto, foi só colar no lugar. Outra novidade dessa casinha é que eu resolvi adicionar movimento. A ideia é fazer como se as cartinhas estivessem girando lá dentro. E aí eu fiz um mecanismo bem simples só pra ter um movimento mesmo. Bom, por último eu colei esse todo no lugar. Fiz uma plaquinha de correio remetendo ao formato do selo. Adicionei os detalhes da parte de cima, fixei ela numa base. Dei os últimos acabamentos. Bom, fiquei agora com o resultado. Me conta aí o que você achou. Mais um episódio construindo uma vila de Natal em miniatura. E hoje eu vou transformar esse mini trem locomotiva num trenzinho de Natal. Eu escolhi as cores verde, vermelho e dourado para serem predominantes. E eu resolvi não fazer tanta modificação na estrutura do trem, porque ele já é bem bonitinho. Só as cores que não remetiam tanto ao Natal. O segundo vagão foi o que eu fiz a modificação. Eu pintei ele de verde, fiz os detalhes em dourado. E como ele era um vagão de carga, eu resolvi transformar ele num vagão que carrega presente. Então eu fiz essas miniaturas, colei biscuit nessa parte de cima para não precisar recortar e já ocupar o espaço que sobrar. E depois colei os presentes em cima com a massa ainda molhada, pra ficar um efeito mais natural de neve que eu pensei usando o biscuit. Bom, depois do trenzinho pronto, foi hora de decorar a árvore de Natal da vila. Eu comecei enrolando o fio das luzes na árvore inteira e depois vim com os enfeites, que foi focado mais no vermelho e no branco. Finalizei colando a estrela e também colei ela nessa base de pedra com madeira, que eu acho que fica bem legal. Bom, e fiquei agora com o resultado da nossa árvore e também do trenzinho. Me conta aí o que você achou.
E chegamos no último episódio construindo uma vila de Natal em miniatura. E nesse último vídeo eu tô fazendo duas casinhas juntas, a igreja e a casa do Papai Noel. Depois de cobrir elas inteiras com tirinhas de caixa de panetone, eu comecei a pintura. Pra casa do Papai Noel eu escolhi o vermelho, o verde e o branco, que são as cores mais clássicas do Natal. E a igrejinha eu escolhi esse tom de bege mais clarinho com marrom. Depois de seco eu colei o telhado da casa do Papai Noel, que eu pintei de verde. E a igrejinha eu não pintei porque eu gostei bastante desse tom de marrom. Para as janelas eu usei arame de artesanato e eu resolvi fazer elas todas brancas. E como eu não consegui fazer um presépio, eu imprimi esse desenho pra colar na janela da igreja, pra quando a luz estiver acesa ele aparecer. Depois de colar as janelas eu fiz as portas, que foram um pouquinho mais simples, porque o tempo também tava bem corrido. Adicionei esse sino que eu modelei em biscuit e também adicionei os últimos detalhes da casinha do Papai Noel. E depois das casinhas finalizadas veio a parte mais esperada tanto por vocês quanto por mim. E foi a hora de montar a vila. Depois de posicionar todas elas e adicionar a iluminação, fique agora com o resultado da nossa vila de 2023. Me conta aí o que você achou. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou aí a saga da vila e Feliz Natal pra vocês.